e no sexto dia. No primeiro capítulo de Gênesis, Deus não somente diz o que vai fazer, mas unindo esta narrativa com a narrativa do segundo capítulo, Deus cria o ser humano de uma forma diferente. No verso 26 de Gênesis capítulo 1, eu gostaria de convidar vocês a esse texto. Gênesis 1, 26. Diz o seguinte, Gênesis é bem fácil de achar, né? Não preciso nem esperar procurar, porque acho que é mais difícil achar no aplicativo da Bíblia do que na Bíblia mesmo, né? Que você tem que voltar meio mundo de texto, mas na Bíblia é rapidinho a gente achar. Diz assim, Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mais uma vez. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. O criou. Homem e mulher os criou. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra nesta hora e a praticá-la de uma forma que glorifique o seu nome, em nome de Jesus. A riqueza dessa expressão talvez seja incalculável. Nós temos a triste condição de esquecer das coisas que são óbvias. Vou repetir. O que é óbvio, a gente esquece. O que não é óbvio, a gente guarda. O que é óbvio, o que é dado no mundo, o que está aí, a gente não para pensar sobre o assunto. A gente gasta muito tempo e muita energia pensando naquilo que não é do nosso dia a dia. Vou dar exemplo, é importante dar exemplo. Casais casados. Né? É óbvio para alguns que estão casados porque amam um ao outro. E aí passa um dia, 2, 1 mês, 3 meses, 6 meses, e o marido não diz para a mulher, eu te amo. Porque na cabeça dele é óbvio. Não é verdade? E quando a mulher diz assim, marido, você me ama? Geralmente a resposta é óbvio que eu te amo, senão eu não estaria casado com você. Não é assim a resposta? O que é óbvio, a gente nem para pensar. Para nós é óbvio respirar. Que pergunta, né? Ainda fala assim, que pergunta. Para nós é óbvio a gente estar respirando aqui, mas para aqueles homens e mulheres em Manaus não era uma coisa óbvia. Dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus se tornou para a gente algo óbvio, algo comum. Tão comum que a gente esqueceu essa expressão e nós começamos a ter duas atitudes nocivas nas nossas relações. A primeira atitude nociva é olhar o outro como objeto. A primeira atitude nociva que a nossa sociedade construiu é olhar o outro ser humano como objeto, tanto do seu prazer como do seu sucesso. A gente olha para o outro esperando ver no outro alguma coisa que nos dê vantagem. Nossa sociedade muitas vezes as pessoas se relacionam buscando ter vantagens nessa relação.
Essa semana eu estava conversando lá em feira com os meus cunhados, com Cimeia, com a sogra e tudo mais, sobre uma cena que a gente viu, eu não lembro bem, mas um absurdo de um jovem negro que foi preso, acusado de ter roubado uma coisa e não foi ele. E como é difícil para um jovem negro, especialmente nas cidades grandes do nosso país, e se for pobre, pior ainda, como é difícil essa relação com a polícia do nosso país. Mas não só no nosso país, no mundo. Aqueles que deveriam proteger a vida, infelizmente, quase que diariamente, nós vemos notícias, são aqueles que tiram a vida da gente. Não estou falando mal de policial, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Mas eu conversando com a minha sogra, e com Cimeia, e com o cunhado, eu falei, eu sei o que é isso, eu fui um adolescente, um jovem negro em Recife, uma capital, uma metrópole. E hoje, eu não sou mais vítima tão obviamente como era há 20 anos, como eu era há 15 anos. Contei 2 experiências, e gostaria de contar aqui também. Uma dessas experiências, eu estava indo para o centro da cidade, não tinha pago o meu IPVA, estava com o documento atrasado, o policial me parou numa blitz. Falei, vou falar a verdade. Aí ele me pediu meu documento do carro, eu entreguei o meu documento atrasado do carro. Ele olhou para mim, olhou para o documento e disse assim, não chegou o documento desse ano, ele já pressupôs que eu tinha pago. Eu falei, não, eu não paguei. E já estava tirando a chave do carro para entregar a ele e continuar a pé. Ele olhou para mim, olhou para o carro, olhou para mim, olhou para a carteira e disse, pode ir. Pode ir. Eu peguei meu documento, agradeci, fui embora e falei, agora eu tenho que pagar, não posso mais andar errado, porque eu fui livre dessa situação, mas eu estou errado. Eu fiz o certo, falei a verdade, mas eu estava errado. Mas por que aquele policial teve essa atitude comigo? Porque provavelmente ele olhou para mim, viu o que eu estava dirigindo, o carro que eu estava dirigindo, a roupa que eu estava vestindo, o jeito como eu falei, se eu estava com relógio, estava bem vestido, disse assim, esse é um cidadão de bem. Uma outra situação, eu saindo da igreja, voltando para casa, passei numa lanchonete, comprei o lanche para levar para casa, se não tinha ido para a igreja naquele domingo, e estava voltando, tirei o paletó, mas ainda estava com a gravata e tal, e fui parado por uma blitz, domingo à noite, no centro da cidade de Feira de Santana. Mesma situação. O policial mandou eu parar, eu parei. Ele não pediu o meu documento, só falou assim, você faria o teste do bafômetro? Eu falei, faço. Agora. Ele deu um passo para trás, olhou pela janela, viu o paletó, a Bíblia, o saquinho do lanche e falou, você está vindo de onde? Eu falei, estou vindo da igreja. Pode ir. Não pediu meu documento, não pediu o documento do carro, mas ele fez uma leitura, porque é assim que as pessoas se relacionam. Elas veem a sua roupa, vê o seu relógio, o seu carro, o seu jeito de falar, se você tem... E a gente começou a usar as pessoas como objetos, e como a gente usa as pessoas, a gente tem que calcular o valor das pessoas. Como a gente está usando as pessoas, nós precisamos calcular o valor das pessoas. Ou seja, uma pessoa pobre, com pouca educação, moradora de uma favela ou de um bairro carente, pode ser jogada no esquecimento da história, pode ser alvo de uma ação maligna da polícia ou de qualquer outro bandido, e a gente não dá conta. Uma greve da polícia, há uns anos atrás, fizeram uma limpa em Feira de Santana, e eu confesso meus pecados, eu confesso o meu pecado. Eu ouvi e reproduzi.
só pegaram mala suja. Sabe o que é isso? É que vocês usam essa expressão? Mala suja. Só pegar o bandido. Só pegou o bandido. Gente ruim. Mala suja. A polícia só morreu mala suja. E eu fiquei reproduzindo. Não, nessa greve da polícia, só quem morreu foi mala suja. Só quem morreu foi gente qualquer. Foi bandido. E aí, domingo, eu fui para a igreja. No domingo que estava ainda vivendo essa experiência. E o pastor Ezequiel, meu amigo, pregou. E ele fez lembrar que aquelas malas sujas eram também imagem e semelhança de Deus. Era também alvos do amor de Deus. Não somente alvos da ação dos policiais, mas alvo também da ação de Deus. A primeira atitude nociva que a nossa sociedade tem, porque esqueceu esse verso, é olhar as pessoas como objetos. E como elas são objetos, nós qualificamos e quantificamos o seu valor. A segunda atitude nociva que a sociedade, o nosso tempo, tem em relação com as pessoas, se de um lado elas são objeto, de outro lado elas são nada. Elas não têm história, não têm peso, não têm nada. O que vale sou eu. A nossa sociedade, além de egoísta, é egocêntrica. Eu estava zapeando, mexendo no meu celular, no Instagram, e recentemente eu experimentei um chá, uma empresa de chá. Gostei muito, chá gelado. Fiquei fã. Aí comecei a seguir no Instagram essa franquia de chá. Um chá de limão misturado com chá mate, umas coisas assim. Eu gosto de chá, não gosto de chá quente, né? Mas chá gelado. Eu comecei a seguir, aí apareceu no meu Instagram uma propaganda dessa empresa. E dizendo na propaganda quais eram os benefícios do chá. E como era bom o lugar, bonito o lugar onde eles estavam vendendo o chá, a lanchonete deles lá. E apareceu uma expressão que eu não tinha visto ainda, dizendo que era instagramável. Vou repetir, instagramável. Você já viu essa expressão? Thalita, que é digital influencer, já ouviu. Quem nunca ouviu essa expressão? Instagramável. Quem sabe o que é o Instagram? Todo mundo sabe. Então, o que é uma coisa instagramável? É uma coisa que fica bem no Instagram. E eu falei, rapaz, já tem uma expressão para isso? Já tem uma expressão para o que fica bem na foto do Instagram? Quer dizer, a pessoa não vai tomar o chá porque é bom para a saúde, porque é gostoso, mas vai tomar o chá porque pode tirar a foto e colocar no Instagram? É por isso que tem esse momento da história da humanidade. A gente se relaciona mais com as coisas do que com as pessoas. A gente não só qualifica, mas a gente abandona essa história porque a gente não pode colocar uma foto com a pessoa no Instagram. Porque não cabe na minha relação essas pessoas, porque elas não têm história, elas não têm peso, elas não têm nada. Então ela pode ser descartável. Por que eu estou falando isso, meus irmãos e irmãs? Porque nós temos 206 mil pessoas, até um tempo atrás, acho que é mais do que isso, que foram mortas pela Covid. 206 mil, mais de 206 mil pessoas mortas pela Covid. E nós fizemos, sabe o que com esse número? Tornamos eles apenas um número. Apenas uma estatística. Não são pessoas, são coisas. Não tem história, não tem peso.
Não estão no meu feed de notícias, não estão no meu Instagram, não estão na minha linha do Facebook, eu não conheço, então não vale. Nós tornamos as pessoas números, sem peso, sem história. E por isso podem ser desconsideradas. Mas o texto que nós lemos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Continua dizendo, não somente o homem macho, mas homem e mulher os criou. A imagem de Deus, a semelhança de Deus. Essa afirmação está combinada com aquilo que Deus colocou nas mãos dos homens e das mulheres. Domine os homens sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre os animais que rastejam. Há uma ordem para que nós tenhamos cuidado com a natureza, com a criação. Não há uma ordem para que o homem domine o outro homem. Não há uma ordem para que o homem domine sobre a mulher. Nós devemos ter cuidado e zelo da criação, e isso inclui o cuidado e o zelo um com o outro, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Um valor incalculável. A gente canta, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. É verdade. Mas há aqueles que ainda não são habitação do Espírito Santo, mas que são valiosos para Deus, porque foram, como diz o salmista, foram formados, tecidos no ventre da sua mãe, como eu e você. Há um valor na vida humana. Há um valor em cada ser humano. Há um valor em cada pessoa, porque nós somos o que somos, porque Deus criou o mundo, criou os céus e a terra e tudo o que há na terra, inclusive nós. Precisamos entender isso. E isso tem que ficar não no campo do óbvio, não no campo do que é comum, mas no dia a dia, no olhar das coisas e as pessoas. Estava conversando com, acho que Rosimário, Léo, alguém mais que estava indo comigo numa congregação. E eu explicando para eles o seguinte, e eu vou dizer isso para a igreja. Todas as vezes que alguém me procura com uma situação, um problema, eu primeiro cuido da pessoa e depois do problema. Primeiro a pessoa, depois o problema. A pessoa não é o problema. A pessoa tem um problema. Primeiro é te cuidar da pessoa, depois do problema. Porque não é óbvio. O ser humano, o valor do ser humano não é uma coisa óbvia. O valor do ser humano é a criação, é ser coroa da criação de Deus. É ser alvo da graça, da misericórdia, do amor de Deus todos os dias. Seja essa pessoa a pessoa mais bonita, ou a mais desengonçada, a pessoa mais inteligente, ou a pessoa que tem dificuldade de aprender, a pessoa mais simpática, ou a pessoa mais carrancuda, essa pessoa é alvo do amor de Deus, essa pessoa foi criada por Deus, essa pessoa é sustentada por Deus. Gênesis é o livro do início, do princípio, que diz, dos inícios e dos princípios, e diz, entenda, na relação com Deus, tem uma pessoa. Deus se relaciona com pessoas que têm valor. O que isso traz para a gente? Qual é o nosso desafio? Sabe qual é o nosso desafio? Coisas simples. Eu quero desafiar os irmãos a coisas simples. Sabe quando você pede uma pizza? Você já deu boa noite para o entregador de pizza? Perguntou como ele estava? Já fez isso? Perguntou como é que estava o dia dele? Já fez isso? Diz assim, como é que está hoje? Está agitado?
Converse com ele, dê atenção ao entregador da pizza. Você já foi numa farmácia e conversou com o atendente, brincou com o atendente? Essa semana fui comprar alguma coisa numa farmácia e era perto do horário que eu sabia que havia troca de turno. E eu conversei com a caixa da farmácia, assim, já está a hora de ir embora, né? Ela, rapaz, ainda falta muito, peguei agora. Eu falei, você chegou mais cedo? Aí comecei a conversar com ela e brinquei com alguma coisa, ela riu. E eu falei, é tão difícil o seu trabalho, né? Atender gente. Ela falou, às vezes aparece um camarada como você, assim, que faz a gente rir. Olha que coisa interessante, uma conversa simples com caixa de farmácia. Você já fez isso? Porque essa pessoa tem valor de verdade? Quando você vai no ônibus, você já deu bom dia ao motorista? Perguntou como é que estava? Se era o primeiro balão que ele estava dando? Converse com as pessoas, diga às pessoas que têm valor. Você, quando está na rua, que alguém lhe para, você dá atenção a essa pessoa? Ou você só consegue conversar com pessoas que são instagramáveis? Você já olhou nos olhos do seu filho e disse assim, apesar de ser a minha cara, você é lindo? Tem pais que não conseguem dizer isso. Hoje eu cheguei cansado. A gente teve o culto, depois ainda ficou para o ensaio. E eu cheguei, almocei, se me atocou de cabeça. Eu falei, vá dormir, eu fico com Clarice. Clarice não dorme de tarde. E Clarice, bora jogar bola, papai, bora jogar futebol, bora não sei o que lá, bora brincar de boneca e tal. E eu cansado, olhei assim, falei, mas é a minha filha. Eu vou brincar com ela. E fui brincar com ela. Não é alguém qualquer. Ela tem valor. Mas não é só porque é minha filha, é porque é alguém. Você já olhou para alguém e diz assim, tem valor. Como é que você atende as pessoas quando alguém lhe procura no seu trabalho? A minha primeira experiência no comércio de feira foi interessante. Cheguei numa lanchonete, aí esperei vir o cardápio. Quando vi o cardápio, eu levantei a mão, a moça, para pedir, né, o que eu queria, a moça falou, o que é que você quer? Eu falei, devolver o cardápio. Não quero mais nada. Não é, tem gente que é assim? E é porque eu sou cliente. Tem gente que não sabe dar uma palavra de carinho. O desafio da gente é olhar todas as pessoas, com o valor que elas têm. São criação de Deus. São imagem e semelhança de Deus. São alvo do amor, da graça, da misericórdia, do favor de Deus. E por isso, eu e você temos o desafio, muitas vezes cansado, muitas vezes até com medo, de olhar para a pessoa e dizer assim, eu recebo você. Com o amor que Deus me tem, eu recebo você. Porque Deus te fez assim como me fez. Deus te criou como Ele me criou. Deus te sustenta como Ele me sustenta. E por isso eu vejo o valor que você tem, porque eu também tenho valor. Para encerrar, quero lembrar as palavras de Jesus. Quando foi perguntado quais eram os maiores mandamentos, ou qual era o maior mandamento, Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E o semelhante a este, amar ao próximo, como a si mesmo. Esse é o nosso desafio. Que 2021 seja marcado por esse olhar ao próximo, não de uma forma banal, mas pelo valor que ele tem. Você pode orar comigo? Você pode fechar os seus olhos? Há um desafio que Deus está lançando para você. Só para você nessa hora, talvez de tudo que eu falei, de todos os exemplos, algum tocou seu coração. Algo que mexeu com você, algo que você sabe que precisa
tratar, fazer.